Esse gráfico aí na tela mostra a diferença de rentabilidade do Ibovespa para o índice de dividendos. E aí fica muito nítido que empresas que são boas pagadoras de dividendos, historicamente, apresentam um retorno superior do que a média da Bolsa brasileira. E esse outro gráfico aí mostra pra gente qual que é a diferença de rentabilidade que você teria ao longo do tempo, por exemplo, nas ações de Itaú, se você tivesse reinvestindo os dividendos ou não. E aí fica nítido também que se você reinvestir os dividendos que você recebe, você vai ter um retorno muito maior, vai ter um patrimônio muito maior lá na frente. Então, a gente precisa falar sobre dividendos. Se você ainda não sabe o que eles são, você precisa ficar sabendo. Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E antes da gente falar exatamente o que são os dividendos e entrar em cada um dos detalhes que você precisa saber, nada melhor do que a gente recapitular um pouco de qual que é a mentalidade certa que você precisa ter ao investir em ações. E não é ficar buscando uma valorização, comprar uma ação para vender mais caro no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Não. Quando você investe em ações, você tem que ter a mesma lógica quando você está investindo, por exemplo, em um negócio físico, tá abrindo um supermercado, uma padaria, uma lojinha ali na esquina da sua cidade. Quando você investe nesse negócio, o que você quer? Você quer vender mais, ter mais receita e ter mais lucro para colocar mais dinheiro no seu bolso. Então, na hora que você investe em ações, você precisa ter essa mesma ideia. Ações são a menor fração do capital social de uma empresa qualquer, que dessa vez está sendo negociada na bolsa de valores. Ou seja, você tem que investir em ações focando nos dividendos. Busque aquelas empresas que têm maior capacidade de pagar dividendos. Talvez não hoje, mas quem sabe no próximo ano, nos próximos 2 anos, 5 anos, o que quer que seja. Sempre foque a sua análise buscando empresas que são boas pagadoras de dividendos, porque historicamente elas têm um resultado melhor. E o que é esse dividendo, caso você ainda não saiba, né? Bem rapidamente, dividendo é uma parcela do lucro que é distribuída para os sócios. Então, depois de certo período, depois de um ano, quando a empresa vai fechar lá todo o seu balanço, sua DRE, e ver gerou um lucro de tantos milhões no período, ela decide o que ela vai fazer com esse lucro. E uma das alternativas que ela tem é justamente pegar uma parcela desse lucro e distribuir para os seus sócios. E você, como um acionista dessa empresa, no momento que você investiu na bolsa de valores, comprou as ações daquela empresa, você tem direito à sua parcela do lucro. Porque uma empresa normal tem basicamente 3 finalidades para o seu lucro, né? A primeira delas é justamente pagar os dividendos, distribuir para os sócios, ou ela pode pagar dívida, amortizar a sua dívida, ou ela pode reinvestir esse lucro na sua operação, para tentar crescer cada vez mais e chegar lá na frente com um lucro ainda maior, para ela distribuir esse lucro ainda maior para os seus sócios. E aí, se ela tem oportunidade de crescimento, se ela enxerga onde investir com um potencial de retorno interessante que compense o risco, ela vai fazer esse reinvestimento. Se ela já está uma empresa mais madura, que não tem mais tanta capacidade assim de reinvestir esses seus lucros, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse lucro e vai distribuir para os seus sócios. E aí fica aquela dúvida, né? Por que a empresa distribui dividendos? Basicamente, 2 grandes motivos. Primeiro, é esse que a gente acabou de falar. Quando a empresa não enxerga tantas oportunidades de crescimento, ela não tem tanta utilidade com aquele dinheiro, ao invés de deixar o dinheiro parado no banco, ela distribui esse dinheiro para os sócios, porque ela imagina que os sócios tenham uma finalidade melhor para ele do que simplesmente ficar parado ali na conta do banco. E o segundo motivo pelo qual a empresa distribui os dividendos é basicamente porque ela é obrigada. Como assim? Exatamente. A empresa ela é obrigada a colocar no seu estatuto social quantos % do seu lucro ela vai distribuir para os seus sócios a cada exercício social, ou seja, a cada ano. E se ela não coloca no seu estatuto qual que vai ser esse percentual do lucro que será distribuído, ela é obrigada a distribuir um mínimo por lei de 25% do seu lucro. Então, ela precisa no mínimo 25% do seu lucro distribuir para os seus sócios, caso não tenha lá no estatuto. Se ela quiser colocar no estatuto que vai colocar 10% do seu lucro, ela pode distribuir 10%. Mas se não tiver nada no estatuto, o mínimo obrigatório é 25%. E isso é o mínimo. Se ela quiser distribuir mais do que o mínimo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E aí, quando ela fizer esse pagamento dos dividendos, cada acionista vai receber a sua parcela do lucro proporcional ao número de ações que cada um tem. Então, quanto mais ações você tiver, mais lucro você vai receber na hora que a empresa distribuir. Então, o foco deve ser acumular cada vez mais ações. Não é ficar pensando se a ação valorizou 2%, 5% de um dia para o outro, de uma semana para outra. Não. Foque ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, em comprar o maior estoque de ações que você conseguir, das principais empresas que você conseguir, analisar e achar que aquelas são boas empresas para fazer um investimento. Mas quanto mais ações você conseguir comprar, melhor. Porque no momento que uma
dessas ações distribuir dividendos, você vai receber mais dividendos do que você teria se você tivesse menos ações na sua carteira, por exemplo. Mas beleza, então, Stuart, entendi isso tudo e quando que eu vou receber esses dividendos? Comprei ação hoje, mês que vem eu já recebo dividendo? Bom, cada empresa vai ter o seu cronograma de pagamento. Então, cada uma vai distribuir de acordo com o seu planejamento, de acordo com o que os gestores estão achando que seja o melhor a se fazer, de acordo com a sua situação financeira. Então, tem empresa que vai distribuir dividendos uma vez por ano, tem empresa que vai distribuir dividendos semestralmente, tem empresa que vai distribuir uma pequena parcela de dividendos todos os meses. Então, vai fazer uma antecipação dos dividendos anuais todos os meses e vai chegar uma vez por ano, vai pagar um dividendo extraordinário, ou seja, um dividendo, vai fazer uma bolada maior para completar os dividendos daquele ano. E ela entrega esses dividendos picadinhos ao longo dos meses para antecipar esse pagamento e dar uma certa previsibilidade para alguns acionistas. E aí o que você precisa fazer é entrar no site de relações com investidores da sua empresa, dessa empresa que você está querendo descobrir qual que é essa frequência de pagamento, porque lá dentro do site de relações com investidores vão ter lá todas as informações que você precisa saber sobre aquela empresa, inclusive quais são os dividendos que ela vai pagar e qual que vai ser a frequência que ela vai pagar. Então basta entrar no Google e digitar o nome da empresa e RI de relações com investidores, que você vai achar o primeiro link lá, provavelmente vai ser o site RI dela. E ainda nessa parte da distribuição dos dividendos, né, a gente tem dois conceitos que são importantes que a gente precisa mencionar aqui, que é o conceito de data com e o conceito de data ex. E a data com nada mais é do que o último dia que você pode comprar as ações para você ter direito a uma certa distribuição de dividendos. Ou seja, a empresa vai falar: olha, vou distribuir dividendos de tantos centavos, tantos reais por ação para todo mundo que tiver na minha base acionária no dia 28 de setembro de 2022. Então o que ela tá falando? Que se você tiver ação no dia 28 de setembro e você dormir comprado naquela ação, ou seja, do dia 28 para o dia 29, você dormir com essa ação na sua carteira, na hora que ela fizer a distribuição desse dividendo, você vai receber o seu dividendo referente a cada uma daquelas ações que você tiver. E aí, a data X, se o dia 28 é a data com, o dia 29 é a data X. Vai ser o primeiro dia que os acionistas não vão ter direito a receber aqueles dividendos. Então, se você comprou a ação no dia 29, no caso desse exemplo aqui, você não teria direito a esse dividendo. Você teria que esperar uma próxima distribuição de dividendos para a empresa falar qual que é a data com e você, de fato, estar comprado naquela ação na virada da data com para a data X. E a partir do momento que você estava comprado naquela ação na data com e você tem direito a receber aqueles dividendos, o que você precisa fazer? É só sentar e esperar. O dividendo vai cair na sua conta da corretora na data programada pela empresa. Então a empresa falou: beleza, na data com eu vou distribuir 55 centavos de dividendo por ação e eu vou fazer esse pagamento no dia 17 de outubro de 2022. Ou seja, se você dormiu dia 28 comprado, você vai receber 55 centavos de dividendo por ação no dia 17. E olha só, se esse vídeo está te ajudando, não se esquece de deixar o like aqui embaixo para você me ajudar com o algoritmo. Vai ser uma super aula sobre dividendos, a gente ainda vai falar de muitos conceitos importantes daqui até o final do vídeo, então fica comigo até o final também, que eu tenho certeza que você vai se tornar um investidor melhor só pelo fato de você terminar de assistir esse vídeo e aplicar todos esses conceitos nos seus investimentos, beleza? Então agora eu quero te dar uma dica de como descobrir aquelas ações que pagam os maiores dividendos. E uma das formas de você saber isso, além de você fazer uma baita pesquisa no site de relações com investidores de cada uma das empresas, você pode olhar o IDIV, que é o índice que a gente mencionou no gráfico lá no início do vídeo, que é o índice das empresas que tem o maior dividend yield da bolsa. Então lá dentro do índice do IDIV, você vai ter lá as principais pagadoras de dividendos. E aí, obviamente, esse índice é com base no dividend yield das empresas dos últimos 12 meses. A gente já vai falar sobre esse indicador especificamente, explicar o que ele é, mas basicamente você precisa ter em mente que é dos últimos 12 meses. Não significa que isso vai se manter, por exemplo, pelos próximos anos, mas é uma análise passada que pode ajudar a gente um pouco a fazer uma análise futura também. Mas você precisa ter em mente que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, beleza? E aí, quando a gente vai falar sobre o dividend yield e como calcular, o que é o dividend yield, né? Basicamente, o dividend yield é qual seria o retorno que você teria apenas com os dividendos caso você comprasse a ação pelo preço atual e considerando que essa ação vai continuar distribuindo os mesmos dividendos que ela distribuiu nos últimos 12 meses. E a fórmula é bem simples, é só você pegar todos os proventos que essa empresa distribuiu, dividendos, juros sobre capital próprio, dos últimos 12 meses e divide pelo preço da ação hoje. Então, quando você pega todos os dividendos e divide pelo preço da ação, você vai chegar em qual foi esse retorno que você teria apenas com dividendos, caso você tivesse pagado o preço atual daquela ação. Então, imagina o seguinte cenário, que uma certa empresa distribuiu ao longo dos últimos 12 meses um total de dividendos de R$1 por ação. E essa ação está sendo negociada hoje a R$10. Então, se você pega R$1 e divide por 10, você tem 10
10%. 10% de dividend yield, 10% do retorno com aquela ação apenas com dividendos. E o próximo indicador que a gente precisa mencionar é o payout. O que é o payout? É quantos por cento do lucro da empresa, ou seja, a empresa vendeu lá 100 milhões de reais, teve um custo, uma despesa e sobrou lá um certo lucro, por exemplo, de 15 milhões. Se ela pegar desses 15 milhões e distribuir para os seus sócios 5 milhões, se você comparar 5 milhões com 15 milhões, 33% de payout, ou seja, 33% do seu lucro foi distribuído para os seus acionistas. Se distribuir, por exemplo, 7 milhões e meio de lucro, 7 milhões e meio sobre 15 milhões é 50%. Então o payout vai ser 50%. E antes que eu me esqueça, um ponto importante da gente mencionar também é que a empresa só vai distribuir dividendo, ela só vai distribuir uma parcela do seu lucro se ela tiver lucro. Então, se a empresa que você está investindo é uma empresa que está quase quebrando, a empresa está no prejuízo, ela não vai pagar dividendos. Você precisa ter isso em mente. A empresa só paga dividendos quando ela tiver lucro. Afinal, dividendo é uma parcela do lucro que está sendo distribuída para os seus acionistas. Então, se não tem lucro, não tem dividendo. E aí, outro conceito importante da gente mencionar é o fato de que os dividendos, eles são descontados do preço da ação. No momento que virou ali da data compra à data X, o que vai acontecer? O preço da ação vai ser reduzido proporcionalmente em relação ao dividendo que a empresa está distribuindo. E para ilustrar muito bem esse exemplo, vale fazer uma analogia, por exemplo, que você está comprando uma vaca. Você tem lá uma vaca que vale 5 mil reais, nesse exemplo hipotético aqui, e vamos supor que um bezerro vale 500 reais. A partir do momento que você tem só a vaca, você tem 5 mil reais de patrimônio. Mas aí você foi lá e cruzou aquela vaca e vai nascer um bezerrinho. Na medida que o tempo vai passando, vai chegando mais perto ali do parto da vaca, o que vai acontecer? Você tem lá uma vaca e tem um bezerro dentro. Então, um dia antes de você ter o bezerrinho novo, o que vai acontecer? Você tem uma vaca que agora vale 5.500, porque você tem uma vaca mais um bezerro dentro dela. E a partir do momento que esse bezerrinho nasceu, o que você vai ter? Você vai ter um patrimônio de 5.500 reais da mesma forma. Só que agora você tem 5 mil reais numa vaca e 500 reais num bezerro. E a lógica de uma empresa é exatamente a mesma. Imagina que você tem uma empresa que está avaliada no mercado por 1 bilhão de reais. E aí, na data zero, essa empresa vale 1 bi. Vai passar um ano, a empresa vai gerar suas atividades, vai vender mais, vai ter os seus custos, despesas e tudo mais, e gerou um lucro de 100 milhões ao longo do ano. Então, essa empresa vai valer 1 bilhão que ela tinha de valor de mercado no início do ano, mais 100 milhões de lucro. Então, o valor dessa empresa agora é 1 bi e 100 milhões. Só que, se essa empresa resolve distribuir todo esse lucro que ela teve, esses 100 milhões de reais, o sócio dessa empresa, imagina que você seja o único dono dela. Você tinha, no final do ano, um patrimônio de 1 bi e 100 milhões. Agora, se a empresa distribuir esses 100 milhões para você, o seu patrimônio continua sendo 1 bi e 100 milhões. Só que agora você tem 1 bi na empresa e 100 milhões na sua conta do banco. Então perceba que o dividendo não está de fato diminuindo o preço da ação, não está diminuindo o retorno que você está tendo. Na verdade, o retorno que você está tendo é justamente essa geração de valor que essa empresa teve. É esse lucro adicional que ela gerou ao longo desse ano de 100 milhões de reais. Então, por mais que tenha esse desconto no preço da ação, o seu retorno não está sendo menor por isso. Um exemplo muito claro de uma empresa que costuma sofrer dessa questão aí ao longo do tempo é a própria Itaúsa, que é uma grande empresa aqui no Brasil, que muitos já conhecem, e o fato é que ela, ao longo do tempo, ela sempre fica próxima ali à sua cotação de 10 reais. Então parece que ao longo do tempo essa empresa não valoriza, não desvaloriza. O que está acontecendo com essa empresa? Ela está ficando parada ao longo do tempo. Só que na verdade, quando a gente olha o gráfico dessa empresa, ajustado pelos dividendos que ela pagou ao longo dos últimos anos, a gente consegue ajustar os preços antigos pelos dividendos e consegue ver que de fato está tendo um certo retorno ali. Então, o preço da ação vai sendo descontado pelo dividendo, só que no longo prazo essa empresa está gerando retorno para o acionista, porque por mais que o preço continue constante, como tem esse desconto ali, vai de fato gerando valor. Então, por mais que tenha ficado um pouco complexo de entender essa analogia, acho que é importante mencionar também que, de fato, o que importa é o retorno total para o acionista, não exatamente só a valorização, nem só o dividendo. É preciso analisar o gráfico ao longo do tempo do retorno total, comparando o dividendo mais a valorização que aquela empresa teve. E agora um ponto muito importante para a gente concluir todo esse raciocínio é: reinvista sempre que você puder os seus dividendos, porque igual a gente viu nesse gráfico aqui que a gente falou lá no início do vídeo também, quando você pega os seus dividendos e reinveste, você está potencializando o seu resultado ao longo do tempo. O seu retorno total, o seu patrimônio no final vai ser muito maior se você estiver reinvestindo. Você não precisa necessariamente reinvestir os dividendos da ação A comprando mais ações
A. Você pode pegar os dividendos dessa ação A e comprar uma ação B que naquele momento você julga ser uma melhor oportunidade. E não tem nada de errado com isso. O importante é você reinvestir os dividendos para aumentar o seu patrimônio, ter mais ações e lá na frente essas mais ações vão gerar uma renda ainda maior para você atingir a sua independência financeira, para você conseguir bancar todos os seus custos sem se preocupar com trabalhar, se você não quiser trabalhar, enfim, a sua liberdade financeira vai vir dos seus investimentos. E se você gostou desse vídeo, quer aulas tão completas como essa, para você analisar profundamente, de forma técnica, cada uma das empresas, clica nesse primeiro link da descrição e conheça o meu treinamento Bola de Neve, que lá a gente explica tudo sobre como você precisa analisar uma empresa para você se dar bem nos seus investimentos e achar aquelas melhores oportunidades para você comprar e conseguir ter um maior retorno ao longo do tempo com seus investimentos. Espero que tenham gostado, te vejo no próximo vídeo e até lá.